Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Irmã Marisa. Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, nos reunimos aqui no Zoom e depois fica gravado. Aproveita, curte este vídeo se você estiver vendo gravado, compartilhe, comente e inscreva-se em nosso canal. Vamos envolver a nossa querida irmã Marlene, que vai nos trazer a oração inicial desta noite. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, iniciar o Evangelho de Jesus, elevando nosso pensamento em Deus, nosso Pai Criador, pedindo a Jesus para que possamos absorver todos os ensinamentos do Cristo, para colocarmos em prática o nosso dia a dia, agradecendo ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, participando desse evangelho maravilhoso, cheio de energias, de paz e luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora o nosso irmão Sérgio, que fará o livro do Pão Nosso. Seu som está desativado, Sérgio. Ativa o som, por favor. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos unidos para mais um Evangelho da Noite. E hoje nós vamos falar da lição número 62 do livro Pão Nosso. Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, Filipenses 2:8. Diz assim: o mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiros das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réus sem defesa, dos braços dos amigos ao contatos de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado do vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizesses por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. Queridos irmãos, Emmanuel, nessa lição, ele nos faz refletir intimamente
na nossa condição de ser inteligente da criação, de estar aqui há mais de 2000 anos, numa grande oportunidade de uma existência cheia de informações, de tecnologias, de ensinamentos profundos. E Cristo, nós sabemos que não foi tão simples assim a vinda do Salvador a esta terra cheia de conflitos, cheia de guerras, cheia de seres ainda que não compreendiam basicamente nada do que seria a vida eterna ou do que seria o reino de Deus, né? E, pois bem, nós sabemos que o Cristo, um ser indescritível, Emmanuel tenta descrever aqui as dificuldades do Mestre, as etapas de tudo que ele tentou fazer para conseguir convencer o homem de que o caminho para a eternidade dependia de uma série de transformações que teria que se suceder entre todos nós, né? Se não bastasse tudo isso que Emmanuel descreve aqui sobre o nosso Mestre, ele ainda cumpriu, né, até o último momento, tudo o que prometera para o homem, para os seus irmãos aqui da Terra. E a sua promessa se cumpre mais claramente quando ele envia o Consolador prometido, que é essa doutrina maravilhosa que nós procuramos segui-la, entender e compreender e estudar cada vez mais. Foi através dessa doutrina espírita que vem nos chamar a atenção para a nossa condição real nos dias de hoje, né? O que faltou para Jesus para que nós todos pudéssemos compreender, né, que o amor, a união, a fraternidade e a caridade deveria ser respeitada, deveria ser seguida por Jesus, pelos ensinamentos de Jesus, e o homem muitas vezes fracassa, muitas vezes deixa passar despercebido por certas atitudes e não respeita muito bem as leis universais, né? Jesus deixou claro, né? Buscai primeiro o reino de Deus, mas nós, na maioria das vezes, estamos negligenciando esses ensinamentos do Mestre. Você precisa nascer de novo, disse-nos o Mestre. Nascer como? Nascer numa nova consciência, entender, compreender, buscar ensinamentos, se esforçar para se educar cada vez mais, porque nós iremos voltar aqui nessa terra, mas também não vai ser tão cedo assim, né? Nós precisamos aproveitar cada momento aqui para fazer o bem, para seguir os exemplos de Jesus. Mano, chamar a atenção para a humildade de Jesus, que nós deveríamos seguir. Então, meus queridos irmãos, sem alongar muito, que esses ensinamentos nos façam refletir, porque eu passei o dia refletindo o que falta para mim para conseguir atender ou, pelo menos, respeitar os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, eu espero que todos nós possamos refletir, porque é uma lição maravilhosa, cheia de ensinamento e de reflexões para todos nós. Muita paz a todos. E vamos, então, agora envolvendo a nossa irmã, a Dilce, que fará o Evangelho da Noite. Seja bem-vinda, irmã. Muito obrigada, Sérgio. Novamente, boa noite a todos. Olha, Sérgio, o Evangelho dessa noite vem complementar a lição do Pão Nosso. E nós vamos ver como não é tão difícil assim seguir os ensinamentos de Jesus. Olha só, como uma coisa vem casar com a outra. O Evangelho desta noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec.
É o nosso capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos estudar o item 3. Quem se elevar será rebaixado. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo, que se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Outro ensinamento do mestre diz assim: Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a esses meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhes eles: Podemos? Ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice. Mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim conceder-vos. Mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aqueles que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em redenção de muitos. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, os versículos 20 a 28. E o outro ensinamento diz assim: E aconteceu que, entrando Jesus num sábado, em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe essa parábola: Quando fores convidados a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este que te convidou, a ti e a ele te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isso então de glória na presença do que estiveram juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Esse está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 1, e depois de 7 a 11. E o Kardec, inteligentemente, desenvolveu: essas máximas são consequências do princípio de humildade, que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja,
aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, e ainda nesta, porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes. Enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho que torna ainda mais humilhante a sua nova posição. Porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte. Se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procurei, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. Olha só, né? Que grandes ensinamentos Jesus nos ensina. Mas desenvolver a humildade realmente não é tarefa fácil, porque ao longo dos séculos, e ainda hoje, nós lidamos com o orgulho, com o egoísmo, com a inveja, o ciúme, e são tantas as imperfeições que nós só temos um caminho. E esse caminho é Jesus. É a vivência dos ensinamentos de Jesus. E Jesus nos ensina a combatermos o mal que há em nós e como exercitarmos a humildade. Né? Foi o que ele fez, né, com esses 3 exemplos que nós lemos. E nos dá como exemplo ser mais frágil, que é a criança. Mas há na criança um espírito milenar com bagagem de milênios. Está ali limitada na condição infantil. Mas não há nas crianças a maldade como nós a conhecemos. Porque a criança, ela não arquiteta a maldade, ela não faz planos de vingança, ela não alimenta a raiva, não espalha maledicência, não elabora como conseguir vantagens. A criança, ela está numa condição de fragilidade, né? Ela chora quando ela sente fome, ela sorri por sorrir, de tornar tudo mais simples e de forma espontânea. Que é assim que simboliza, né, a inocência e a pureza da criança. É verdade, né? Nós sabemos que tem muitas crianças que elas não gostam de dividir o docinho, os brinquedos, né? E nem o colinho da mãe. Mas ela não age por maldade, não age. E é isso que Jesus está tentando nos dizer, né? Que nós devemos exercitar essa simplicidade que existe nas crianças, né? Essa inocência de olhar e não ver a maldade, porque muitas vezes a maldade está nos olhos de quem vê. Às vezes as pessoas falam e nós interpretamos de uma outra forma, né? E aí parece que o mal vai entrando, né, em nós. Nós temos, né, a criança, ela simplesmente ela silencia, né? E é isso que Jesus está tentando nos dizer, para a gente silenciar
dentro de nós, né, no nosso coração. Frear ali a maldade quando a gente ouve, né, mas interpreta de uma outra forma. Ou, às vezes, as pessoas estão com tantos problemas que, quando a gente olha, a gente vê ali, né, uma pessoa nervosa, com raiva, e nós não sabemos o que a pessoa está passando naquele momento, né? Então, a misericórdia do Pai, ela é infinita, né? Pois ele nos permite lembrar, quer dizer, ele não nos permite lembrar, né, o que nós fomos, o que nós fizemos e o que nós falamos, pelo esquecimento do passado, né? Nós reencarnamos e recomeçamos para fazer uma nova história, vamos dizer assim, né? Com toda a bagagem e o conhecimento que nós já conquistamos. Mas, né, voltando às crianças crescem, né? E o que era tão simples, ela tem que aprender a lidar com um misto de sensações, de emoções e de sentimentos. Nem sempre bons, é verdade. E muitas vezes nós passamos por situações de insegurança, de desconfiança, de revolta, de medo, né? E todos esses sentimentos vão moldando a nossa personalidade. E nós vamos esquecendo aos pouquinhos a criança que nós fomos, né? Mas Jesus nunca desistiu de nós e esteve sempre presente em nossa vida, nos envolvendo com o seu amor incondicional, para desconstruirmos, né, e buscarmos o ser simples e puro que um dia nós fomos. E ainda, né, que ainda há em nós, para fazermos por merecer o reino de Deus. É um exercício, né, que nós devemos aproveitar a cada dia, porque todos os dias, né, nós vivenciamos situações onde nós podemos colocar em prática, né, essa pureza, essa simplicidade da criança. Mas nós temos que começar, né? Então, que seja agora, né, aprendendo a ouvir da melhor maneira, sem ouvir do lado da maldade, sem interpretar com segundas intenções, sem olhar e ver aquilo que não é bom para nós, né? Se nós pensarmos bem, nós já não somos mais o ser primitivo, mas ainda somos, né, os alunos repetentes das mesmas disciplinas e querendo adentrar no reino dos céus, né? E foi o que a Salomé queria para os seus filhos, não é? Tanto que ela foi pedir para Jesus, né, que Tiago e João, né, Tiago maior e João evangelista, né, se assentasse no seu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda, o que causou indignação por parte, né, dos companheiros. Por que só eles, né? Será que eles são melhores do que nós? Nós também queremos estar à direita e à esquerda do mestre, né? Mas Salomé era uma mãe amorosa, né? E como toda mãe, tentou interceder em benefício dos seus filhos. Na realidade, né, eu acredito que Salomé pensou num reino terreno, né, onde Jesus ia governar e colocar para correr, né, todos aqueles que escravizavam, né, o povo judeu, né? Ela reconhecia a superioridade do mestre, né, a superioridade moral de Jesus, mas desconhecia a diferença espiritual que existia entre os filhos e o divino amigo Jesus. E nós encontramos na literatura espírita, no livro Crônicas Evangélicas, de Paulo Alves Godoy, ele gosta muito, né, de estudar, né, os ensinamentos de Jesus, ele diz que os apóstolos, eles foram rigorosamente escolhidos, né, para auxiliarem na grande obra do mestre. Então, eles também, os apóstolos não eram qualquer pessoa, eles eram homens simples, estavam naquela condição, né, de simplicidade, mas espiritualmente eles estavam numa escala evolutiva um pouco superior a toda aquela
aquele povo, né, vamos dizer assim, mas eles tinham também ainda muitas dúvidas, tanto que nos livrinhos, né, no livro da Boa Nova, em outros livros do Neo Lúcio, a gente vê assim que eles tentam tirar as dúvidas com Jesus, né? E estar à direita ou à esquerda do Divino Mestre ainda não era possível, né, para João e para Tiago, né? E por que isso, né? Aí a gente vai buscar lá no Caminho da Luz, para a gente entender melhor por que João e Tiago, eles não poderiam estar no reino de Deus. E no Caminho da Luz, o primeiro capítulo é a comunidade dos espíritos puros. Então, diz lá que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos seus membros divinos. Espíritos puros, né? E aí nós vamos também lá no Livro dos Espíritos, na questão 113, onde Kardec registrou o que os espíritos lhes ensinaram, né, na escala espírita, o que significa um espírito puro. Eu tomei a liberdade de pegar apenas algumas frases para nós entendermos melhor. São eles criaturas que já alcançaram a soma das perfeições de que é suscetível. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Realizam a vida eterna no seio de Deus. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. E nós vemos que são, assim, bilhões de anos à frente de qualquer pessoa que a gente tem o entendimento de que aquela pessoa é boa. Jesus está a bilhões de anos à nossa frente, né, do nosso raciocínio. Olha só. Então, por melhor que fossem, né, Tiago e João, eles estavam assim muito distantes de serem um espírito puro. E no livro Boa Nova, lá no capítulo 4, o irmão X, só para a gente compreender melhor, tem um capítulo em que ele fala a respeito, né, dos filhos de Zebedeu. Então, quando Jesus conversa com ela, né, o que ela estava pedindo para ele, né, ela fica embaraçada, né, porque Jesus diz, antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Ela fica tão assim, desconcertada, que ela vai embora, né, e aí ela conversa com o marido, né, com Zebedeu. E no dia seguinte, o pai de João e Tiago, ele vai procurar Jesus para que ele compreendesse por que cálice era esse, né? Por que os filhos não poderiam se assentar à sua direita ou à sua esquerda? E Jesus, né, fala para ele que o reino de Deus ele tem que ser fundado no coração dos homens. O cálice corresponde ao sofrimento que não só Jesus, né, mas todos, né, passaram por tormentos, né? Apenas João morreu velhinho e de morte natural. Olha só, né? Não foi fácil, a gente nem sabe por que João foi poupado. Talvez por causa do Apocalipse, né, que ele tinha que escrever. Mas, se a gente pensar, todos nós aspiramos pelo reino dos céus, né? Sem o ter no coração. Infelizmente. A gente quer, mas a gente também não quer se esforçar, né? Se quisermos fazer por merecer, nós temos que fazer o melhor, a começar pelo nosso próximo, né? Nenhum de nós ganhará o céu sem a verdadeira renovação. E aí a gente pode se recordar do Dimas, o bom ladrão, né? Que ele foi crucificado, né? De um lado e Jesus no meio, né? Entre os dois ladrões.
Mas Dimas, né, ele ficou assim tão emocionado com a presença de Jesus, porque ele sabia que Jesus era inocente, estava sofrendo, né, estava passando por uma injustiça, ele não merecia estar ali. Ele sentia a bondade de Jesus, né? Mas ainda assim, ele pega e fala para Jesus, né? Quando estiveres, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E será que Jesus também levaria o Dimas, né, para o paraíso, né? Porque Jesus responde para ele, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós sabemos, né, dentro da doutrina espírita, que o paraíso, né, que o inferno são estados da consciência, né? Às vezes a gente mesmo julga, né, os nossos procedimentos e a gente sabe que a gente não merece muita coisa, não, né? A gente lembra também do livro Voltei, do irmão Jacó, quando o Dr. Bezerra de Menezes, né, junto com aqueles recém-desencarnados, vão passar pela Ponte Luminosa, e um dos integrantes, né, um dos desencarnados, recém-desencarnados, ele não acha certo ele passar por aquela ponte luminosa. Ele tinha cometido um delito, né, ele tinha cometido um crime, mas ele estava ali para passar junto com outras pessoas que talvez fossem pessoas boas na cabeça dele, né? Mas o Dr. Bezerra diz que ele tinha já feito por merecer estar ali, senão ele não estaria, mas ele começa a se penitenciar e falar da sua culpa, e não era o momento, mas ele não se achou, né, que ele merecia estar ali junto com os outros, né? Mas, com certeza, Jesus jamais esqueceu de Dimas, o bom ladrão, né? E as futuras reencarnações de Dimas devem ter sido reencarnações em que ele se aproximou muito dos ensinamentos de Jesus e se tornou um bom rapaz, vamos dizer assim, né? Ele não foi esquecido como nenhum de nós é esquecido, tanto que Jesus permanece conosco e vai permanecer até toda a humanidade se transformar em seres melhores, né? E Jesus, como nós sabemos, ele jamais perdia a oportunidade de extrair grandes ensinamentos nas situações mais corriqueiras, né? E nesse dia em que ele foi cear na casa de uma daquelas criaturas, né, que não eram muito bem conceituadas, Jesus ficou observando que os fariseus, eles vão rapidinho, né, para se assentar nos primeiros lugares. E aí a gente pega e fica se analisando. Quando nós vamos numa festa, quem que não quer os melhores lugares, né? Ninguém quer ficar esquecidinho lá no fundinho, né? A gente quer ficar onde a noiva vai passar, onde os garçons vão servir mais coisas. E olha, Jesus, né, vem com esse ensinamento, né? Porque ele vai olhando aquilo, né? E aí ele propõe, né? Ao serem convidados, busquem os últimos lugares para fazer por merecer os primeiros lugares. Porque já pensou que desagradável, né? A gente pega os primeiros lugares e aí vem os padrinhos, vem os pais da noiva, do noivo, e fala, esse lugar estava reservado para nós, né? Quantas pessoas vão nas festas e acaba tirando, né, onde está escrito reservado, para sentar ali, porque ali é um bom lugar. E Jesus nos ensina que nós jamais devemos fazer isso, mas que a gente deve ficar lá no cantinho, né? E se alguém achar que a gente merece os lugares na frente, então nós seremos convidados a mudar de lugar. Nós vemos que sem humildade, o orgulho se manifesta, né? A inveja se agiganta, o egoísmo se fortalece, a vaidade se engrandece e a maledicência se espalha. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos ensina que humildade não é servidão, não é se sentir escravo, pelo contrário, é liberdade interior. É esquecer todo o mal e recomeçar a tarefa de amor cada dia em todas as oportunidades. Diz ainda que a maioria de nós procura a casa de oração
no propósito de pedir alguma coisa, porque nós somos eternos pedintes, né? E são poucos os que se interessam pela melhoria do conhecimento, pela renovação de valores íntimos e ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas dos mais altos. E nós sabemos, né, que nossa casa de oração se enche de benfeitores espirituais e ouvem os nossos petitórios, né? E se nós aproveitássemos para assimilar a bondade que cada um emana do próprio coração em direção a nós, a gente se recolhia mais, se mantinha no silêncio, se mantinha em oração, né? Para absorver essa bondade que desce das alturas. Então, a casa de oração é um lugar sagrado, onde devemos aprender a fraternidade e o amor. Jesus, com esses ensinamentos, nos convida mais uma vez ao aproveitamento dessa existência. Nós não precisamos esperar pela dor, né? Pelo sofrimento, para a gente se renovar, para a gente começar a fazer o bem. Se temos o firme propósito da renovação interior, da reforma íntima, né, que nós espíritas falamos tanto, temos que ter em mente que tudo é exercício. São as experiências, né? Um pouquinho a cada dia. E dia virá que estaremos agindo humildemente de uma forma natural, porque já aprendemos, já assimilamos o bem em nosso coração. E nós estamos no lugar certo, né? Olha, a gente vai na casa espírita, quantos ensinamentos nós ouvimos cada vez que tem o evangelho, seja ele o diário, seja na sexta-feira, seja o presencial, nós estamos sempre aprendendo os ensinamentos de Jesus. Mas, quando nós saímos da casa, parece que a gente tem um intervalo ali, um esquecimento. Se chegássemos em casa, né, e fôssemos fazer como Santo Agostinho, só que no outro sentido, de recordar o que foi dito, né, no Evangelho, né, naquele nosso amigo que preparou o Evangelho com tanto carinho, e nós sabemos que na hora do Evangelho, da palestra, né, quantos benfeitores estão ali nos assessorando para que a gente fale o que as pessoas, a maioria das pessoas precisam ouvir, né? E quando nós recebemos a palavra do mentor, é para ficar guardado no nosso coração. E aí nós levamos para casa para a gente ir se renovando e passando para os nossos entes queridos. Mas, mesmo que eles não queiram ouvir, é através das nossas atitudes que muitas vezes as pessoas compreendem, né? E se elas não quiserem compreender, cabe a nós o respeito, né? E o carinho, porque cada um está no seu degrauzinho. Nós não somos melhores que ninguém, né? E nós temos que ver o outro como a pessoa mais importante da nossa vida. Então, a humildade, os pobres de espírito, como é esse capítulo, é a gente, né, se colocar à disposição dos ensinamentos de Jesus. A impressão que muitas vezes nós temos é que nós estamos acordando nessa encarnação, mas na realidade, talvez a gente já venha um pouquinho, né, em algumas reencarnações, né, e acordando assim lentamente, mas acordando. É fácil a gente se renovar? Parece que é de um dia para o outro? Não, não é fácil, não será de um dia para o outro. Mas se a gente aproveitar as oportunidades que temos no dia a dia, em calar, em oferecer uma palavra de esperança, né? Em oferecer o nosso ouvido para quem quer muitas vezes desabafar, falar dos seus problemas, e nós temos uma palavra para oferecer, né? Nós vamos trabalhando as nossas imperfeições, a nossa própria arrogância, o nosso orgulho, egoísmo, a inveja, né? Que a gente às vezes tem até vergonha de falar. Inveja, Deus me livre, eu não tenho inveja. Mas são sentimentos, né, ainda próprios de nós, né? Não vamos colocar culpa no mundo, porque o mundo ainda, né, está na condição de provas e expiações. Somos nós que temos que nos transformar para que o nosso mundo passe a ser um mundo de regeneração. Queridos amigos, obrigado pela bondade de ter ouvido o Evangelho desta noite e com imenso carinho nós vamos envolvendo o Vicente, que nos conduzirá às vibrações desta noite e nós vamos doar o melhor do nosso coração.
Muito obrigada. Obrigado, Dilce. Boa noite a todos. Vamos, nesse instante, silenciar nossa mente, acalmando nosso coração e buscando os melhores pensamentos para nossas vibrações, em tranquila serenidade e confiante no divino amigo Jesus. Abramos o coração em vibração de amor, paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens que têm uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por todos aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa, que nos oferece oportunidade grandiosa de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos por todos os lares, envolvendo toda a nossa família em vibração de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Vamos vibrar com muito amor pelos nomes dos nossos irmãos necessitados que estão nos pedidos de orações de nossa casa. Que Deus o abençoe. Muita paz a todos. E nesse instante, vamos envolver a nossa irmã Célia, que fará para nós a prece de encerramento. Muita paz a todos. E essa paz que nos envolve, nós vamos ainda ligados ao plano maior, à pátria espiritual, vamos agradecendo por mais esse evangelho no lar, por mais esse ensinamento de Jesus, que tão bem foi nos passado pela nossa irmã, que possamos levar conosco para todos os instantes, para a nossa semana, para situações que nos tragam alguma tristeza, algum desequilíbrio, que possamos sempre lembrar dos ensinamentos. E com essa gratidão, iniciamos esse evangelho no lar, com a prece que Jesus nos deixou. Vamos encerrar esse evangelho com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, todas as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.
Uma boa noite a todos. A luz de Jesus a nos envolver. Que assim seja, graças a Deus.